A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para levar uma mensagem ao seu coração. A palavra de Deus, como Paulo disse, quando ele estava na prisão, ele disse que a palavra do Senhor não estava algemada. Da mesma forma, eu digo para você que, mesmo não estando aqui presentes, a palavra de Deus ela pode ser ministrada, pode ser disseminada para várias pessoas serem edificadas. Quero ler nessa tarde com você a palavra de Deus que está registrada no Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: A cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui na Tua casa mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Deus, nós Te agradecemos por essa oportunidade que temos de orar, buscar a Tua presença. Hoje, muitos dos Teus filhos jejuaram para a nossa nação, para que o Senhor venha agir em nossa nação, na vida dos governantes, enfim. Nós estamos aqui sempre para interceder, como fez Salomão quando o templo foi inaugurado. Então, nesse momento de alegria, nós queremos te dizer que nós somos muito gratos por esse meio de comunicação que temos de levar a palavra do Senhor às pessoas que estão distantes, que estão ausentes por algum motivo. Obrigado por esse momento. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes de chegarmos a esse texto, é preciso nós entendermos o que estava acontecendo naquele momento para os discípulos estarem trancados. Jesus havia sido preso e crucificado. E para nós vermos bem isso, nós vamos ver o que aconteceu no diálogo entre dois irmãos que estavam a caminho de Emaús. E a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, agora, no capítulo 24, no verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos uns 10 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: Quais? E explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram,
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, lhes expunha a seu respeito, contavam todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, esse texto, para nós chegarmos onde eu quero chegar lá, paz seja convosco, Jesus, vindo ao mundo, entregou a sua vida por mim e por você. Mas, às vezes, nos desistimos muito fácil da proposta que Deus nos faz. É interessante aqui que diz o texto, versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, que no mesmo dia um deles já estava de caminho para Emaús, ou seja, e eles começam todo esse drama, né? Eu creio que toda a expectativa deles acerca do que estava proposto para os judeus, para aqueles homens havia falhado. A promessa de Deus havia falhado, porque era o terceiro dia, e no relato que ele fala aqui, para Jesus, terceiro dia e nada aconteceu, se bem que algumas pessoas já ouviram, as mulheres dizem terem tido uma visão de anjos e assim por diante. Mas o que acontece é que nós vemos que a mensagem não ficou retida no coração deles. E assim que Jesus morreu, foi sepultado, eles abandonaram o centro da adoração, que era Jerusalém, e resolveram voltar para a sua aldeia, mais ou menos 10 quilômetros de lá. Mas eu quero te encorajar no seguinte: sempre que nós temos dificuldade, talvez seja essa a sua dificuldade em aceitar ou entender o plano de Deus para a sua vida. Você acha demorada, e muitas vezes você desiste de continuar com o Senhor para receber a bênção, está demorando demais. E aqueles homens, então eles decidiram, no terceiro dia, eles decidiram voltar para suas casas.
mas eu acho maravilhoso o amor de Deus que sempre vem ao encontro do homem. E ali nós vemos que, quando eles começam a caminhar, começam a andar, Jesus se põe no meio deles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, eles não conseguiam observar. E eles travam um diálogo. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão preocupados? O que é isso que vocês se preocupam? E eles pararam: mas será que só você não sabe o que está acontecendo? Todos os acontecimentos. Jesus foi martirizado nas sextas, foi martirizado durante aquela semana. Jesus passou várias situações. É claro que o homem flagelado não era um acontecimento incomum, mas com Jesus foi muito diferente, porque Jesus foi martirizado ao extremo. Isso por mim e por você. Mas aqueles homens disseram: olha, nós estávamos esperando que ele viesse a redimir a Israel. E é interessante que as nossas desistências de caminhar com o Senhor parece ser sempre quando nós esperamos alguma coisa que diz respeito ao que nós pensamos, mas não ao que Deus pensa. Talvez você já tenha desistido, talvez você seja uma pessoa daquelas que já andou pelo caminho de Emaús inúmeras vezes e disse: olha, a promessa do Senhor não se cumpriu na minha vida. Mas eu vou dizer para você, a palavra do Senhor, ela se cumpre, porque Ele não é Deus, Ele não é Deus, não é homem, melhor dizendo, para que minta. A promessa dele será eterna e cumprida. E creio que muitos de nós já andamos por esse caminho. Quantos de nós já não andamos por esse caminho dizendo: Senhor, havia uma promessa, mas ela não se cumpre. E para chegar nesse ponto que eu quero do outro texto que nós lemos, eu quero só dar esse pano de fundo aqui, para ver qual é toda a preocupação que existia. Mas em todo momento que nós vivemos, Jesus sempre estará presente em nossa vida. Nós vemos aqui que Jesus se pôs no meio dele, havia dúvida, havia confusão no seu coração. E eles, ao se aproximar da cidade, ele fez menção de passar. Mas os discípulos disseram: não, já é tarde, fica conosco. E Jesus aceitou e entrou. E quando ele toma o pão, e durante a refeição, no versículo 30, aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Havia uma chama que no coração daqueles homens, talvez pelo medo estivesse saído de Jerusalém. A situação era dramática, mas havia ali naqueles corações ficou gravado alguma coisa, porque eles dizem: não nos ardia o coração quando ele nos falava. Isso, irmãos, foi a ponto decisivo para que eles pudessem voltar para Jerusalém e encontrar os discípulos e contar as novidades que haviam acontecido com eles no caminho de Emaús. E eles se levantaram e foram para Jerusalém imediatamente. Talvez, irmão, no seu coração esteja faltando isso, uma decisão de seguir ao Senhor, de crer nas suas promessas, de crer realmente naquilo que Ele pregou, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele trouxe para o nosso coração. Se lá no fundo do seu coração ainda tem uma esperança bem pequenininha, eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor ao ouvir essa meditação e diga: Senhor, continue andando comigo, Senhor. Continue andando comigo. Eu não posso andar às escuras. Eu quero que o Senhor esteja comigo, porque o Senhor diz que a luz do mundo, eu quero andar com o Senhor. Não deixe que o pecado impeça que você veja Jesus. Embora você
e saiba que não está agradando a Deus, saiba de uma coisa: Ele está interessado em você, e nós vemos isso inúmeras vezes, nas situações, no mar, em que eles estavam perto a sucumbir, o barco a afundar. Jesus apareceu, e nós vemos todo o tempo, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos que Deus apareceu para Adão e disse: Adão, onde você está? Então Deus sempre foi atrás do pecador, Deus sempre buscou o pecador. E Jesus está à busca da sua pessoa nesse momento. Que o seu coração possa se abrir e você dizer: Senhor, eu quero continuar caminhando contigo. Que a palavra do Senhor possa ser, como está no versículo 32, e disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meu querido irmão, a partir do momento que o seu coração não arder mais quando as Escrituras são expostas, você precisa fazer uma profunda reflexão acerca da sua salvação e acerca da sua intimidade com Deus. Porque a partir do momento que a palavra do Senhor não arder mais no seu coração, você está correndo um grande risco. E o inimigo, você será presa fácil do inimigo, porque ele quer tragar a sua vida. Meu irmão, e na mesma hora que começou a arder o seu coração, os corações dele, eles na mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11. Isso nos ensina que quando o nosso coração arde de paixão pela palavra de Deus, nós precisamos estar junto daqueles que têm esse mesmo ardor no coração, para que juntos possamos vencer as dificuldades da vida. Aqueles homens estavam presos, fechados ali, no texto de João diz, eles estavam fechados com medo, mas os seus corações estavam fixos em Jesus. Então, meu querido irmão, é hora de você se levantar e juntar-se àqueles que estão pregando a palavra de Deus, juntar-se àqueles que estão com seus corações ardendo pela palavra de Deus, independente das circunstâncias que estão vivendo. O Senhor quer te abençoar. Cristo quer te abençoar. Cristo quer te dar a alegria de viver. E a paz que você talvez procura há tanto tempo, talvez você não esteja procurando no lugar certo. E eu quero agora voltar para o nosso texto, o texto de João capítulo 20, a partir do verso 19. Hoje, o que mais se fala em paz, o mundo quer paz, mas faz a paz pela guerra. O mundo quer paz, mas cada nação se arma tem as armas mais sofisticadas que existem. Para quê? Para exterminar o semelhante. Essa paz não é a paz do Senhor, não é a paz pela guerra, porque Jesus não fez a paz pela guerra. Jesus fez a paz pelo seu sacrifício, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, e ali, naquela cruz, ele cravou os nossos pecados. E eu vou dizer para você, meu irmão, que o estar com medo era uma situação natural. Existem vários medos, existe o medo que paralisa, mas existe o medo que é proteção, era o caso deles. Eles estavam ali e nós vemos que depois que eles entenderam o plano de Deus da ressurreição, eles saíram pelo mundo a pregar. Foram crucificados, foram mortos. Por quê?
não consideraram a sua vida preciosa, mas a mensagem de Deus preciosa. Quando nós chegamos aqui no capítulo 20, no verso 19, diz que ao cair da tarde, daquele dia, tudo no mesmo dia. Então, aquele dia, os discípulos desanimados, Jesus se encontrou com eles, falou aos seus corações, ele voltou, foi encontrar-se com os discípulos, e é isso, mais uma vez, que eu quero reforçar isso. Quando a sua fé estiver fraca, não se junta a pessoas que estão cambaleando, mas se junta a pessoas que estão vivas, que têm o seu coração ardendo pela palavra de Deus. E foi isso que eles fizeram, mesmo escondidos. E eles então, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no domingo, trancadas as portas, Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O próprio Senhor estava ali. O próprio Senhor se pôs no meio deles. O próprio Senhor, com todo o seu amor, foi buscar aqueles que estavam escondidos, mas que com certeza a palavra estava nos seus corações, e por isso eles estavam reunidos ali e se alegraram ao ver Jesus. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Paz seja convosco. A paz do Senhor é a paz que excede a todo o entendimento humano. Não é a paz criada por circunstâncias. Não é a paz do bem viver, do bem-estar, mas é aquela paz que lá no íntimo, no seu íntimo, você sabe que Deus está olhando por você. Talvez seja essa a sua situação. Você está enclausurado como eu, mas no fundo do nosso coração está aquela chama acesa, a chama que nos mantém de pé, a chama que nos faz andar, a chama que nos faz dizer: Senhor, eu te louvo, eu te amo, porque o Senhor, mesmo não merecendo absolutamente nada, o Senhor deu a vida por mim. Meu irmão, olhe para isso, olhe para o grande amor de Jesus, olhe para o grande amor de Jesus, e tendo isso, soprou sobre eles o seu Espírito. Aqui não é batismo com o Espírito Santo, mas porque batismo com o Espírito Santo só em Atos 1:8. Mas esse soprar do Espírito, o Espírito Santo que regenera, que passou a habitar neles de uma forma maravilhosa. O Espírito Santo de Deus. E um deles, depois no versículo 24, diz que Tomé, que estava com eles, não estava com eles quando Jesus veio. E disse-lhe então: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos ali não puser o dedo, se não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Meus irmãos, a paz que traz o nosso coração, às vezes não traz a mesma paz para os meus irmãos devido à incredulidade. Jesus diz que a sua paz sempre estaria conosco. João 20, versículo 26, ele diz: passados 8 dias estavam outra vez reunidos, e os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Eles disse: paz seja convosco.
E logo disse a Tomé, põe aqui no teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe lá no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Quem disse? Quem disse que no nosso meio não existem pessoas que precisam de algo para tocar, para saber que se Deus existe? São os vários amuletos que existem por aí. Mas nós precisamos voltar para a essência da palavra de Deus. Precisamos voltar para a essência da palavra de Deus, porque a paz que Ele dá é a paz que excede a todo o entendimento humano. No capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 27, João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor quer dar a paz plena para mim e para você. Não depende de circunstâncias, depende da nossa fé. Jesus mais uma vez se colocou ali no meio deles e diz: paz seja convosco. No versículo 26. E é maravilhoso sabermos que a barreira física não impediu que Jesus entrasse naquele lugar. E eu vou dizer para você, a barreira física que impede que Jesus entre no seu coração é o pecado, é a dúvida, é a indiferença, é o medo muitas vezes. Eu queria que nós pensássemos nisso. Jesus veio para nos dar paz, a paz que excede a todo entendimento humano. Jesus veio trazer essa paz. Se você está caminhando com Jesus, tem dúvidas, tem medo, tem restrições acerca daquilo que você abraçou, se você já perdeu a esperança, eu quero te convidar, como fez esses dois irmãos aqui, a se reunir com pessoas de oração, com pessoas que possam te ajudar e possam te mostrar o verdadeiro caminho da salvação e da alegria em Cristo Jesus. Quero te chamar para isso. Quero te chamar para que você não tenha dúvidas. Porque a única barreira física, eu volto a dizer, que impede Jesus de entrar no seu coração é o pecado. Eu preciso tirar o pecado do meu coração. Eu preciso abrir a minha vida. O Senhor precisa trabalhar para que o nosso coração, a nossa vida seja realmente dele. Querido irmão, talvez você esteja no caminho de Emaús. Talvez você esteja conversando com o próprio Jesus, que se pôs no meio dos discípulos, disse: o Senhor está sempre com você. A semelhança do caminho de Emaús, o Senhor está sempre com você. Então fala com Ele. Fala com Ele à medida que você vai caminhando. Fala com Ele à medida que você vai avançando nesse mundo de desesperança, de angústia. Vai falando com Ele. Você vai ver que daqui a pouco a palavra de Deus vai agir no seu coração. E você vai ver quão maravilhoso é servir ao Senhor. Depois disso, que você ardeu o seu coração, se junte a pessoas que caminharam com Jesus, que caminham com Jesus, que têm os seus corações voltados para Jesus e que pagam o preço, porque eles pagaram o preço depois com as suas próprias vidas, foram mártires e deram as suas vidas também por amor a Jesus.